Olá, boa noite. Ao mesmo tempo em que a medicina promove maior cuidado com a qualidade física e mental do ser humano e com isso prolonga os anos de vida, no mundo empresarial as rápidas transformações estão tornando as carreiras mais curtas e muitas profissões até alteram ou até desaparecem. Diante disso, o Ação Nacional pergunta: como o profissional deve agir diante dessa situação? Quais são as alternativas para uma pós-carreira? É possível ter sucesso com um mercado tão instável? E para esclarecer essas questões, nós temos em nossos estúdios o coach Marcos Tonin e o diretor executivo da Thomas Case, Marshall Rafa. Participe com a gente pelo e-mail açãonacional@rs21.com.br. O Ação Nacional também está disponível no nosso portal. É só acessar rs21.com.br e ir no link Programas Ação Nacional. Lá você encontra todos os programas que já foram ao ar. Bom, primeiramente, obrigado pela participação de vocês. Marcos, mais uma vez aqui conosco. Obrigado, viu, Júnior? Obrigado. É um prazer sempre estar com vocês aqui. Marshall, muito obrigado também pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço pelo convite. Bom, uma questão muito importante que a gente pode dar início a essa conversa. O que compreende o termo carreira? Vamos tentar explicar isso primeiramente. Eu gostaria da opinião dos dois. Pode começar com o Marcos. É um tema amplo esse, né, Júnior? Bem amplo, né? Pois é. Carreira hoje dentro de algumas universidades, né, assim, eu falo porque a gente está acompanhando essa mudança hoje dentro da própria FIA, da USP, enfim. E o termo carreira ele vem se modificando com o passar dos anos. O que acontece é o seguinte: hoje começa a se entender que a carreira ela não é somente o momento em que você está trabalhando, ou seja, a carreira ela é do profissional e não da empresa. Então a carreira é um conjunto, eu prefiro dizer assim, né, que ela é um conjunto de experiências profissionais que ela acontece num ambiente, num contexto profissional, no qual aquela pessoa, o indivíduo, ele começa a adquirir então experiências de habilidades, competências, conhecimento técnico, enfim, que ele vai levar isso para todos os momentos da vida dele, até o último dia de vida, vamos dizer assim, né? Mas eu gosto de dizer que é um conjunto de competências, experiências que ele passa nesse contexto profissional. Marshall, você também concorda com isso? Carreira significa isso? Claro que eu concordo, mas também vou complementar. Vai lá, por favor. Eu acho que a carreira hoje em dia, ela se transforma hoje ou em oportunidades ou, na verdade, em consequências. Se você trabalha o seu planejamento, o seu dia a dia, desde mesmo de jovem, adolescente, você tem esse planejamento, essa linha de raciocínio, buscando seus objetivos, buscando o que você deseja, com certeza absoluta vão ser oportunidades. Não existe receita de bolo para o sucesso, mas é um caminho. Em consequência, é o quê? É simplesmente você trabalhar no dia a dia sem um planejamento, sem evoluir, sem pensar no pós-carreira, como faz parte do tema do programa, e aí sim, simplesmente a carreira vai ser uma consequência do dia a dia. Tem aquela questão da aptidão também, da pessoa falar: olha, me dou bem com isso? Sim. Está envolvido nisso, né? Com claro. certeza. Só que a diferença disso é que muitas vezes a pessoa tem aptidão e não coloca em prática. Sim, sim. E o que tem levado, então, o que se deve ser levado em consideração na hora de escolher, então, uma carreira, Marcos? Eu acho que vem um pouco disso que você disse, da própria aptidão, né? Assim, hoje o que a gente vê é que os profissionais buscam oportunidades que tenham relação com os valores, com a coerência interna de cada um, né? Hoje a gente vê que os profissionais acabam trocando muito de carreira, enfim, quando a gente fala das novas gerações, enfim. Mas hoje, quando a gente fala de carreira, e é algo que está ficando muito latente nos profissionais e nas pessoas como um todo, é que as pessoas buscam uma coerência, né? Então, a coerência com aquilo que eu realmente gosto de fazer, com aquilo que eu tenho aptidão, que eu tenho dom, que eu tenho competência. Claro que em muitos momentos existem situações nas vidas das pessoas onde elas têm que optar por fazer uma escolha onde talvez ela não tenha 100% daquilo no trabalho dela naquele momento, né? Mas assim, ao escolher uma carreira é importante primeiro entender a si próprio, né? Entender aquilo que faz sentido para que no futuro a gente não tenha um problema de uma crise de carreira onde eu não tenho mais conexão do indivíduo com o local de trabalho ou com a carreira ou com a função que ele exerce, né? Então assim, esses pontos são interessantes e devem ter total, como é que eu vou dizer, relevância no momento da escolha da carreira, Júnior. Marshall, e essa orientação profissional deve ser vista desde a infância? Como é que a gente faz isso? Consequência. Diretamente, quando os pais começam a trabalhar com essa criança, há uma consequência de ter um planejamento. E só que, muitas vezes, o pai, se ele tiver um sucesso em uma determinada carreira, ele gosta de orientar o filho para segui-lo.
Isso é um caminho importante para uma família, mas também é importante ressaltar que o pai deve exercer como hoje um orientador, que ele teve sucesso naquilo que ele desejou e naquilo que ele teve como interesse, mas não necessariamente influenciar o filho para trabalhar na mesma profissão que ele. Então faz parte da família, do contexto da família, incentivar o jovem, incentivar o garoto a receber orientações, buscar essas orientações, buscar especialistas de carreira para descobrir dentro dele o que ele gosta, o que ele gostaria de trabalhar e como ter sucesso naquilo. Importante, orientar não significa influenciar. Até eu estava discutindo esses dias atrás, e até ouvi mesmo aqui nos bastidores um pouquinho, sobre a questão de por que atualmente nós não temos profissionais qualificados em determinadas funções, como pintores, encanadores e etc. É difícil de encontrar. Tem uma resposta para isso. Na nossa época, eu estou com 41 para 42 anos, os nossos pais eram pedreiros, pintores, dificilmente tinham uma formação acadêmica. E o que acontecia? Era muito raro você conseguir ter uma formação acadêmica. Já era raro o curso técnico. Verdade, verdade. Então o que acontece? O pai, no caso dos nossos avós, ensinava o pai a ser pintor, um ajudante, um servente, para ir crescendo nessa profissão. Hoje, com a variedade de possibilidades, de oportunidades e também a facilidade para ter o ingresso nas faculdades e também educação à distância, o que facilita devido a mídias sociais, a internet, etc., faz com que os próprios pais orientem os seus filhos e trabalhem com seus filhos para que sigam e façam carreira, geralmente, acadêmicas e pós-acadêmicas. Então, hoje, o pai que trabalha como um encanador, etc., ele quer ser o filho o quê? Ele quer que o filho seja não encanador, engenheiro civil. Ele não quer que seja pintor, ele quer que seja um arquiteto. Então, essas profissões de base acabam se perdendo nesse momento. Então, isso faz parte também do planejamento do dia a dia. O pai não quer mais ser o orientador do filho para ser um encanador ou um pintor, que é uma profissão extremamente digna e necessária, mas ele quer que o filho seja o quê agora? Um doutor? Ele quer que ele se forme na faculdade. Então, essa profissão de base acaba muitas vezes se perdendo em relação à mão de obra qualificada. Tá, e até que ponto o pai chega a influenciar ou deve influenciar nessa decisão? Como é que fica essa situação? Marcos pode responder isso também ou não? Pois é. É muito complicado, né? Pois é, que a figura do pai ela já é forte, né? Dos pais. A presença, né? A presença, aquilo que se diz, enfim, porque a gente teve uma educação, enfim, tem toda uma vivência. Em muitos momentos, os pais não são as melhores pessoas realmente para fazer a orientação de carreira do filho, porque a gente tem momentos muito diferentes no mercado hoje, né? Hoje nós vivemos um mercado totalmente diferente de 10 anos atrás, como os próximos 10 anos vão ser muito diferentes. Então o que acontece? Hoje, quando a gente fala de carreira, quando a gente fala de trabalho, existe todo um contexto diferente, tanto socioeconômico, político, onde a gente tem uma outra visão para o trabalho. Então hoje, esses jovens, vamos dizer assim, que estão ingressando na carreira, eles não buscam simplesmente uma estabilidade, como por exemplo os nossos pais, nesse caso, né, de tempos atrás, buscavam. Hoje, o que se menos se procura é a estabilidade, o que se mais procura é a satisfação pessoal, né? A satisfação de poder crescer junto com a carreira, de ter meus objetivos linkados com os objetivos da empresa e crescer juntos. Então, na verdade, assim, em muitos momentos os pais, eles acabam influenciando, essa palavra de influência, os filhos talvez numa carreira um pouco mais estável daquilo que a gente entendia um pouco tempo atrás. Então, talvez para carreiras muito mais clássicas, quando a gente fala de medicina, quando a gente fala de direito, engenharia, exatamente. E hoje a gente tem as novas carreiras, né? Hoje existem carreiras maravilhosas que a gente vê surgindo por aí, a cada ano a gente vai ver algo diferente acontecendo. O mercado ele tem mudado muito e ele vai mudar mais nos próximos anos. Então, assim, o que é indicado para os pais num determinado momento é observar qual é o comportamento do filho, o que é que ele tem mais habilidade de fazer. Mas é difícil, porque assim, o pai, na verdade, o que ele quer, Júnior, é o melhor para o filho. Então, ele nunca vai errar porque ele quer errar, né? Mas, assim, em alguns momentos, talvez procurar um profissional de carreiras, entender um pouco desse momento hoje, do que a gente vive e quais são na verdade, as habilidades que hoje o mercado absorve, como é que ele vê esse profissional em cada carreira para poder orientar o filho. E, infelizmente, a gente escolhe a carreira muito cedo, né? Então, a gente termina a faculdade, ou, aliás, antes de entrar na faculdade, no terceiro ano, a gente já tem que escolher uma carreira, o que é muito cedo. Não sei se você teve segurança de escolher a tua carreira naquele momento, não sei se o Marshall teve, falou, não, eu vou seguir isso aqui porque eu tenho uma segurança dessa escolha.
normalmente a gente não tem, mas a gente tem algumas referências que nos levam a tomar essas decisões. Então, às vezes, o que os pais devem fazer é procurar ou talvez uma orientação pedagógica dentro da própria escola, quando os filhos estiverem em período final de formação mesmo, para que possam abrir um pouquinho do que é cada carreira, daquilo que aquele jovem se identifica, porque é uma escolha. Hoje não é mais uma escolha para a vida inteira, porque hoje as pessoas mudam de carreira. Chega em determinado momento, eu sou médico, eu tenho alguns clientes que são engenheiros, o cara fala, Marcos, eu quero ter um negócio, cara, eu não quero saber de levantar prédio, eu não quero saber de fazer conta, eu não quero saber de nada disso. Então hoje a gente vê essa troca de carreira acontecendo de uma forma muito mais frequente. No meu caso, eu não gosto de fazer conta, com certeza. Não e nem de pagar, né? Pagar conta é pior ainda. Agora, no mundo empresarial, no mundo corporativo, como é que fica essa situação? Quem cuida da carreira, na verdade? É a pessoa ou é a empresa, Márcio? Porque hoje tem uma tendência, né, das empresas trabalharem, ele citou agora, né, trabalhar em conjunto. É uma nova filosofia de trabalho nas empresas, né, que está se criando no século XXI. Quem é o responsável? Normalmente eu falaria como consultor que seria o profissional, mas isso é uma utopia. Tem que ser um conjunto. Se você tem as suas necessidades, seus objetivos, você tem que colocar em prática. Agora, se você quer alcançar também os seus horizontes dentro daquela organização e dentro daquela empresa, é óbvio que você também tem que seguir totalmente as diretrizes também da empresa. Você tem que conciliar aquilo que a empresa deseja com aquilo que você também deseja. Porque se aquilo que a empresa estiver te oferecendo não for satisfatório, busca o mercado. Se aquilo que a empresa estiver lhe oferecendo ainda tiver espaço para você, cresça. É a mesma coisa, se a empresa lhe oferecer um curso e for apto para você, você falar, poxa, é válido, aproveite. Agora, também por outro lado, eu tenho uma carreira, eu sou, por exemplo, um profissional de supply chain, de logística, e de repente fazendo carreira dentro da organização. E em paralelo eu vou fazer um curso, por exemplo, de coach, ou fazer um curso como psicólogo, e eu chego para a organização e eu peço, na verdade, esse investimento, eu peço que a empresa patrocine esse curso para mim, de profissional de logística que eu sou, mas para ser um psicólogo. É óbvio que não é o interesse da organização. A empresa naquele momento vai dizer, olha, eu não vou lhe ofertar isso, porque não faz parte do horizonte aqui da empresa, das minhas necessidades. Eu acho que cabe ao profissional fazer a sua carreira e também a empresa cuidar desse profissional, mas cada um tem seus direitos e seus deveres. É conciliar mesmo suas necessidades. Bom, nós estamos falando hoje sobre carreiras aqui curtas, quando se chega ao fim de uma carreira. É o tema de hoje do programa Ação Nacional. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho com este assunto.